E aí, moçada, tudo bem com vocês aí do outro lado? Eu também estou muito bem. De vez em quando confesso que fico meio entediado e acho que vocês também devem estar um pouco entediados de vez em quando, mas não tem problema. É a vida, é assim mesmo, a gente não tem muito o que fazer. Quando o tédio bate, a gente pode pegar e ler um livro, a gente pode jogar videogame, a gente pode conversar com um amigo, a gente pode inventar alguma coisa, não tem muito jeito agora, tá? É tentar inventar alguma coisa para ser feliz. E eu tô aqui produzindo essas aulas para vocês com muito amor, com muito carinho, espero que vocês estudem de verdade e se tiver alguma dúvida, manda um WhatsApp, manda um e-mail que eu posso ajudar vocês a qualquer momento, tá bom? A ideia de hoje é a gente falar sobre artigo de opinião e editorial, portanto essa aula vai ser para o 9º ano e para o 8º ano. Os textos são muito parecidos, com a diferença que o artigo de opinião é um pouco mais pessoal e vai envolver a assinatura da pessoa que produziu o texto, e o editorial não. O editorial, na verdade, vai ser o próprio jornal emitindo a opinião, então não tem assinatura. Os alunos do 9º ano já sabem disso, e os alunos do 8º ano que estão agora produzindo um texto dissertativo, argumentativo, vão começar a reparar nessas características, tá bom? Vamos pensar um pouquinho sobre o artigo de opinião e sobre o editorial? O que esse texto, onde esse texto vai circular? Esse texto vai circular numa esfera jornalística. O que isso quer dizer? Quando eu falo esfera jornalística, entendam o ambiente de um jornal, seja ele televisível, seja ele na rádio, seja ele impresso. Quais textos circulam esses ambientes? Você pode pensar agora. Qual é o tipo de texto, aliás, qual é o gênero textual que vai circular em ambientes como o jornal, seja ele televisivo ou seja ele também ali impresso? Você deve estar pensando aí, a notícia, a reportagem, a entrevista, o artigo de opinião e o editorial. A diferença da notícia para esses textos que a gente vai produzir, ou mesmo a reportagem, a entrevista, é que o artigo de opinião e o editorial, os dois textos vão trazer a opinião, portanto é um texto dissertativo. O que é um texto dissertativo? Ele vai dissertar sobre um assunto, emitindo ali uma opinião sobre este assunto. Precisa ser um assunto polêmico? Nem sempre, não precisa ser um assunto polêmico. Qual que é a função do artigo de opinião? A função desse texto é demonstrar a opinião do autor sobre determinado assunto, normalmente um assunto polêmico. Nesse sentido, o texto tem a função de expor uma ideia, um ponto de vista e argumentos baseados em fatos, estatísticas ou opiniões de especialistas. Todo texto tem uma função, e a função do editorial e a função do artigo de opinião é expor a opinião sobre um determinado assunto. Mas não dá para você expor a opinião de qualquer jeito. Você precisa de ponto de vista, você precisa de uma ideia e você precisa principalmente de argumentos. Então a gente vai falar sobre essas partes do texto. Isso envolve a estrutura. Qual que é a estrutura de um artigo de opinião? É a introdução, a tese, o ponto de vista, o argumento e a conclusão. Então lá no começo, lá no 6º, lá no 7º ano, você estudou comigo essa questão da estrutura textual. Todo texto tem uma estrutura que vai da introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Se fosse um conto, você tem lá a introdução do conto, depois você tem o problema, esse conflito vai aumentando até chegar no clímax, chega depois a conclusão, não é isso? Todos os textos têm uma estrutura, seja ele uma conta de luz, uma carta, seja ele qual for o gênero textual. O artigo de opinião e o editorial são muito parecidos. Eles têm a mesma estrutura. Tem uma introdução, tem uma tese, tem um ponto de vista, tem um argumento e depois tem uma conclusão. Vamos falar um pouquinho agora sobre a introdução. Depois, cada uma dessas partes a gente vai comentar muito brevemente e muito rápido para o vídeo também não ficar muito longo. A introdução, parte inicial do texto, possui normalmente 1 a 2 parágrafos e apresenta o assunto e a tese do texto. Vamos tentar entender melhor essa introdução? Quando eu digo assunto, quando eu digo tese do texto, eu estou falando que essa introdução, na verdade, vai trazer o assunto que você vai falar. Por exemplo, se o seu texto for sobre o coronavírus, você vai introduzir esse tema. Minimamente você precisa saber o que é um coronavírus para falar sobre ele. Só que na introdução, você precisa introduzir, além disso, a tese. E o que é a tese?
A tese é a ideia principal a ser defendida no seu texto. Como assim? Olha esse texto que eu trouxe aqui de uma aluna do ano passado, o suicídio tecnológico. Esse texto falava sobre tecnologias. Obviamente, quando vocês vão perceber que nesse texto ela não vai falar muito sobre o que é uma tecnologia, porque não é papel da pessoa que está produzindo o texto ficar explanando o assunto em detalhes. Na verdade, é como se fosse ali uma espécie de funil. Você tem um assunto gigantesco aqui em cima e você vai delimitando até passar pelo funil aqui embaixo uma só ideia, um só assunto bem delimitado. Quando você fala em tecnologia, você tem vários assuntos para falar sobre a tecnologia. Ela escolheu aí falar sobre o suicídio tecnológico, ou seja, o suicídio dos adolescentes diante da tecnologia que providencia e o suicídio de alguns adolescentes da sociedade. Olha a introdução dela, tem 3 linhas. E na introdução ela já introduziu o tema e também trouxe a tese, a ideia que ela vai defender. Com o passar do tempo, o uso da internet vem aumentando cada vez mais e junto com isso, o suicídio entre jovens e adolescentes. Perceberam? Onde está grifado aí no texto é a tese. E o que é a tese? A tese de um texto é a ideia a ser defendida. Ela falou que a internet, o uso da internet está aumentando e junto com isso também o suicídio. Mas ela precisa comprovar essa ideia, essa tese dela. Como que ela vai comprovar? Com os argumentos. E o que são os argumentos? São fatos, estatísticas, opiniões de especialistas sobre o assunto. Ela traz isso no 2º parágrafo. Ela traz uma pesquisa. A pesquisa é, com certeza, o melhor argumento que você tem. A opinião de um especialista ou uma notícia, um fato sobre o assunto. Conforme pesquisas da Gazeta Online, 1 em cada 10 adolescentes entre 11 e 17 anos já tiveram contato com conteúdo sobre formas de se machucar a si mesmo e cometer suicídio. 20% viram receitas para ficarem muito magros, prejudicando assim a saúde deles mesmos. O texto tem aqui algumas confusões, né, na forma como ela expõe aqui a ideia, mas a gente não vai analisar o texto dela, a gente só vai, na verdade, ter esse texto como base para tentar entender o que é um argumento. O argumento, então, é um fato, é uma opinião de um especialista, é uma pesquisa que você traz no seu texto para você embasar a sua tese e o seu ponto de vista. Argumentar é a capacidade de relacionar fatos, teses, estudos, opiniões, problemas e possíveis soluções a fim de embasar determinado pensamento ou ideia. Não tem como você fazer um artigo de opinião ou um editorial sem você embasar tudo isso em fatos. Não tem como, o seu texto vai ficar fraco, o seu texto vai ser derrubado pelo leitor que vai ler e vai falar: não concordo com isso porque eu li em tal lugar, de tal coisa, de tal autor, e aí o seu texto não vai cumprir a sua função. Como é que eu faço para inserir um argumento em um texto? É muito fácil, você pode utilizar palavrinhas como conforme a notícia tal, segundo a pesquisa, segundo o autor tal, e aí você insere a pesquisa que você achou ou o fato que você achou em relação ao assunto que você está falando. E como é que eu faço para inserir, por exemplo, a fala de um especialista? Você vai usar as aspas. Olha aí o exemplo que eu trouxe. Segundo Heitor Vilas-Boas, rir é diferente de oprimir. As pessoas confundem piada com ofensa. Ofender alguém não é piada, afirma o filósofo. Importantíssimo. Você vai inserir a fala de alguém, precisa colocar as aspas e letra maiúscula. Depois você fecha as aspas, põe ponto final ou vírgula e aí você continua falando. Conclusão do texto. A conclusão do texto é muito simples. Você tem 2 caminhos. O primeiro é você retomar os argumentos que você falou no texto. E o segundo é você apresentar uma solução para esse problema que você está falando. Por exemplo, se eu for trazer ali a questão do texto da aluna do ano passado, que falava sobre o suicídio tecnológico. Você pode falar, então, em quais soluções para esse problema? Uma educação melhor, a presença ali, o monitoramento dos pais. Existem soluções para qualquer problema. A questão é como você vai, então, concluir o seu texto. Na conclusão, você vai apresentar uma solução para o problema que você está falando, ou você vai retomar os argumentos. Beleza, galera? Eu não posso ser muito longo, senão o vídeo fica cansativo. Você precisa ler os textos, tanto do editorial do 9º ano, quanto do 8º ano no artigo de opinião. Lá na página 98 você confere um texto do Hélio Maltar,
E outros textos também você pode achar na internet. Basta que você procure, que você estude e que você leia. Nesse momento você precisa construir repertório. Você tem que ler textos dissertativos, argumentativos. Você tem que ler editorial, tem que ler também artigos de opiniões para você saber como produzir esse texto. Senão não vai dar certo, tá bom? Qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim, manda um e-mail, eu estou disponível. Um abraço, tchau, tchau, fiquem em casa, se cuidem e logo mais a gente vai se ver pessoalmente, tá bom? Estou morrendo de saudades. Tchau, tchau!